Bom, eu trabalho desde 2009 com projetos, minha experiência começou e é até hoje na Fundação São Paulo. Eu entrei lá no início de 2009, comecei a trabalhar já no setor de projetos como analista de projeto júnior, com o tempo eu me tornei analista de projetos pleno, depois me tornei analista de projetos sênior. Quando eu estava como sênior, eu fui convidada a assumir a ouvidoria da Fundação São Paulo, que naquele momento estava implementando sua própria ouvidoria. Para quem não sabe, a Fundação São Paulo é mantenedora da PUC de São Paulo e também, desde 2019, é mantenedora do Centro Universitário Assunção, do Unify, mas naquele momento ela estava implantando uma ouvidoria na própria mantenedora. Eu fui ouvidora por 2 anos, que corresponde a 2 mandatos, e no final do meu segundo mandato eu fui convidada a assumir a gerência do setor de projetos da Fundação São Paulo. E desde então, desde 2016, eu sou gerente do setor. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência prática e também compartilhar um pouco do que eu pude averiguar no meu trabalho de mestrado, que está bem relacionado com o que eu faço no meu trabalho. Então, primeiro, quando a gente pensa em projeto é uma palavra muito ampla, né? A gente usa a palavra projeto para muita coisa, para projeto pessoal, para quando você vai conversar com um arquiteto, ele vai fazer um projeto para uma reforma, para uma casa, o engenheiro também. Acho que todas as áreas se fala muito de projetos. Aqui o intuito é falar de projetos com enfoque mais social, olhando para a cooperação internacional para o desenvolvimento. E então, tentando contextualizar um pouco mais o que projetos tem a ver com a cooperação. Dentro da cooperação internacional para o desenvolvimento, nós temos diversos atores que apoiam, financiam projetos em diversos países, de diversas instituições públicas, privadas sem fins lucrativos, da mais diversa modalidade, né? E nesse contexto de cooperação, nós temos várias formas de apoio. Então, as instituições elas podem publicar editais, né, apresentando as suas regras de financiamento de projetos, para receber esses projetos. Também existe instituições que não fazem editais, fazem um roteiro de apresentação de projetos. Tem outras instituições que é bem mais simples, a informação está toda no site, a qualquer momento você pode mandar projeto, não tem tanta restrição. Então, a cooperação nessa modalidade de projeto, ela funciona assim. E quem são esses atores, né, que estão dentro da cooperação que fazem isso? Tem tanto organizações governamentais, como fundações internacionais, empresas multinacionais, também tem as organizações multilaterais, como agências do Sistema ONU, bancos de desenvolvimento, organizações de caráter não universal, como a União Europeia, a OCDE, tem também as agências governamentais, né, que tem nos Estados Unidos, na Dinamarca, no Japão. Então, é um cenário muito grande, assim, tem muitos atores atuando nessa área de projeto e tentando financiar projetos para alavancar o desenvolvimento, principalmente dos países que estão em desenvolvimento e, enfim, né, olhando para os países que mais precisam e também olhando para os países que já estão crescendo, mas que ainda necessitam dessa ajuda. O meu trabalho final do mestrado, ele foi muito de encontro a isso. Eu, fazendo a minha pesquisa, eu me senti bem à vontade de falar sobre as fundações internacionais. Já vou explicar o porquê, mas elas me chamaram bastante atenção durante a minha pesquisa. E eu falei das fundações internacionais, sobre o olhar da cultura de projetos e sobre o apoio dessas instituições no Brasil. Eu pensei no Brasil inicialmente por um interesse profissional meu, como eu disse, né, trabalho na área já há um tempo, e também, à medida que eu fui evoluindo na minha pesquisa, eu fui percebendo que era bastante relevante realmente estudar o Brasil, tinha um motivo mais profundo, né? Então, à medida que o Brasil, ele passou a receber menos ajuda oficial ao desenvolvimento da ODA, ele começou a receber mais olhares de agências privadas internacionais, de diversos atores internacionais
do lado privado. Então, o Brasil ele teve muito destaque e continua tendo, desde 1990 até hoje, ele tem um destaque muito grande nisso, então é muito relevante estudar isso no Brasil. Na minha pesquisa, eu foquei em uma comparação entre duas fundações, uma fundação pública e uma fundação corporativa. A fundação pública foi a Fundação Interamericana e a fundação corporativa foi a Fundação Ford. E são duas fundações que têm um olhar muito forte para o Brasil, as duas têm escritório no Brasil. A Fundação Interamericana, ela garante o investimento contínuo no Brasil, mesmo não sendo o país de maior prioridade dos Estados Unidos para o desenvolvimento. Ela é uma fundação criada pelo Congresso dos Estados Unidos, mas ainda assim ela tem a sua autonomia e investe sim no Brasil. A Fundação Ford tem uma história bastante interessante. O seu escritório foi implantado no Brasil na época da ditadura, ela teve uma atuação bem interessante naquele momento. E à medida que o Brasil foi passando por mudanças, ela foi também se adaptando para atender às necessidades do país, e até hoje é uma fundação muito interessante. Então, meu trabalho foi focado para essas instituições, mas o que eu vou falar aqui é de uma forma um pouco mais geral, né, considerando todos esses atores que eu disse anteriormente. E eu foquei o meu estudo em fundações, porque as fundações elas têm conquistado cada vez mais espaço na cooperação internacional para o desenvolvimento. E ela vem preencher uma lacuna que estava em aberto e está sendo muito bem preenchida pelas fundações. Por isso que ela está conquistando esse espaço muito interessante. E ela não vem para substituir esses outros atores, ela vem realmente para preencher esse espaço de financiamento que faltava. E um exemplo muito bom é uma informação que eu trouxe na minha pesquisa da Fundação Ford, que a Fundação Ford ela apoia 500 milhões de dólares por ano em projetos no mundo todo. E isso corresponde a apenas 1% dos projetos que ela recebe. Então, para vocês verem que assim, a demanda é enorme, mesmo tendo todos esses atores, mesmo tendo toda essa diversidade, existe uma necessidade muito grande de recursos. Quando a gente fala de projetos, a gente também tem a opção de recursos nacionais, né? Tanto do governo, como recursos de empresas privadas, dos diversos setores. Aqui o foco é falar dos recursos internacionais. Mas existem parcerias muito interessantes entre órgãos internacionais e o governo local, por exemplo. Né? No meu trabalho, eu já tive experiência, por exemplo, de editais feitos em conjunto por secretarias do município de São Paulo e o PNUD. Então, é uma forma de acessar essas informações, esses editais, esse recurso que atende ao mundo inteiro, ele fica um pouco mais direcionado para algumas regiões. A Unesco também faz muito isso. Então, também é um tipo de cooperação muito interessante que é vista no projeto e que se aproxima um pouco mais de ações locais, né, regionais.